Bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci, hoje eu vou anfitriar um bate-papo junto com a nossa diretora Luciana Pereira. Olá. Obrigado mais uma vez Bom por estar aqui dia. comigo. E hoje, para uma conversa sobre burnout nas relações de trabalho ou síndrome do esgotamento profissional, temos aqui hoje o Dr. Solon Cunha, advogado, especialista na área, professor da FGV. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Sou eu que agradeço. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Tucci, por me convidarem. Eu espero que eu contribua aí com um pouco de informação desse estudo que eu estou fazendo há um bom tempo. Tenho certeza que será muito, muito produtivo. Vamos então direto ao ponto. Professor, desde quando a discussão do burnout chegou até aos meios mais... Como assim? Desde quando é conhecido essa tal crise de burnout? Há muito tempo. A crise de burnout é estudada pelos psiquiatras, pelos psicólogos há muito tempo. Mas ela chamou a atenção da Justiça do Trabalho a partir de 2017. Foi o primeiro estudo que foi feito por uma colega nossa que fez esse estudo em 2017 e apurou um número de 180 mil pessoas que teriam se afastado por burnout. Esse número chamou a atenção e recentemente eu fui revisitar esse número. Eu até tomei a liberdade de anotar aqui para não dar números errados. Eu acho que é mais importante seguir as anotações do que falar coisas ao léu. Mas eu recentemente fui revisitar isso e usei a inteligência artificial. Usei o Data Lawyer como um programa de inteligência artificial para levantar esses dados. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 44 mil ações discutindo burnout ativas na Justiça do Trabalho. Esse número chega a um pedido, o valor dos pedidos total, de 13, na somatória de 13,5 bilhões de reais. Nossa Senhora. Então é assustador o volume que isso causou. Eu acho um pouco natural. Eu que sou mais antigo nessa área do que vocês, né? Quando houve o dano moral, foi igual. Todas as petições, tudo era dano moral, tudo acontecia, uma explosão. E o pêndulo vai voltando ao normal com o tempo. Então eu acho que nós vamos ter uma adequação desse número mais para frente. A média desses processos é em torno de 320 mil reais. Porque os pedidos variam muito. Então, é muito complicada essa questão, né? Agora, e isso em termos absolutos, mas temos ainda algum parâmetro de quantos casos são acolhidos, quantos casos não são? Boa pergunta. Nesse levantamento do Data Lawyer, só 8% de improcedência. Nossa, Somente só 8% de improcedência. Então, o volume de condenações é significativo. E o Estado de São Paulo, como não podia deixar de ser, é o local onde mais ações... Concentra a maior quantidade. Maior concentração de ações. Agora, é um problema de saúde pública, né? Também. E claro que ele acaba desaguando no judiciário trabalhista, mas também envolve a questão previdenciária, envolve um problema crônico, né, da sociedade que está adoecendo. São muitos elementos, e não só o burnout, mas, na verdade, o aumento dos diagnósticos de doenças mentais. Sim. Né? E, enfim... A doença mental hoje é um dos maiores desafios do pessoal de recursos humanos e também, óbvio, da advocacia. Aqueles que assessoram tanto empregados como empregadores têm esta missão, né, de desvendar a doença mental. Muitas empresas têm mudado o modelo de atendimento dessas pessoas em burnout, porque o ideal é você conseguir ter proximidade com essa pessoa. Vejam que a pessoa de burnout ela tende a se isolar, ela tende a ficar nervosa, tende a ter uma ansiedade maior, e aí os colegas de trabalho... Cai a produtividade. Os colegas de trabalho vão se afastando dessa pessoa. Às vezes o líder também se afasta. E eu não estou tipificando nada, mas o trabalho híbrido, às vezes, também afasta as pessoas. Então, não há uma reação física, por exemplo, de você olhar um colega que você percebe que não está bem e falar, você está bem? Né? No ambiente virtual, isso é mais difícil de detectar. Então, é importante que a liderança entenda que uma das características que vai melhorar e muito ou diminuir a questão da doença de saúde mental
é a proximidade com as pessoas, é a dedicação que o líder tem à sua equipe. Então, hoje você tem metas financeiras, metas de produtividade, tem que ter uma meta de acolhimento, né? Em que as pessoas falem, pô, quanto tempo eu não falo com aquela pessoa? Eu dou um exemplo do People Analytics, né? Que é o software que todos nós temos no Office, mas ninguém usa. E ele te detecta, por exemplo, há quantos meses você não manda um e-mail para uma pessoa da sua equipe. Olha. Há quanto tempo você não faz um Teams com a pessoa da sua equipe. Há quanto tempo... E aí ele faz um gráfico. Então, às vezes, tem o Japão tem uma expressão muito boa para isso, que é o ostracismo social. Né? A pessoa trabalha ali, mas ninguém lembra dela. E no ambiente virtual isso acentua sobremaneira. Você está andando no corredor, aquela pessoa está ali sentada sem trabalho. Você, o que você está fazendo? Está sem nada? Vem cá que eu te dar um trabalho. No ambiente virtual, essa pessoa fica mais escondida, né? E aí, sendo ela tímida, ela tendo uma doença mental, ela vai se escondendo cada vez mais, vai ficando cada vez mais no ostracismo social. Eu gosto dessa expressão do japonês, né? E ele fica no simbólica, né? Simbólica, ele fica no ostracismo social. Então, o líder ele tem que ter a meta e a sua liderança, a sua formação em dar acolhimento às pessoas. Né? Agora, essa síndrome, ela se manifesta em qualquer tipo de atividade profissional ou preponderantemente em atividades intelectuais ou em cargos de liderança? Como que nós vemos assim com esses dados? A inteligência artificial que eu usei não fixou os cargos das pessoas, mas consegue fazer um apanhado das atividades das empresas que são rés nessas ações. E aí... áreas de saúde tem um índice muito alto, o que acho que é natural por conta do que nós sofremos na pandemia, né? Que gerou trauma em todos nós, imagine nas linhas de frente, né? Né? Atividades financeiras, bancárias, call centers. Professores também, parece que é um número... É um dado. Mas call center, empresas de telefonia... varejo, são empresas, infelizmente, líderes nesta questão. E se manifestando mais em pessoas que têm relações interpessoais, eu digo que têm o contato ou com clientela ou com público? Aí depende muito do caso, é caso a caso. Pode acontecer em todas essas situações. Às vezes pessoas com mão de obra desqualificada, que tem um chefe tirano. Isso pode acontecer também. Ou atividade mais operacional, operacional, mas com um chefe tirano que gere uma fadiga, que gere uma cobrança excessiva, um cansaço excessivo, dores no corpo, insônia, esse tipo de coisa. Falando sobre cobrança excessiva, nem sempre o burnout tá ligado a horas... excesso de jornada. Excesso de jornada, né? Excesso de jornada. Não necessariamente, né? Imagino que seja uma coisa... É um item a ser analisado, especialmente no ponto de vista preventivo. Essa é uma discussão dos juízes nas ações. Eu acompanhei alguns acordos, eu tentei traçar as decisões pelos estados, porque a questão regional é importante nesse aspecto, né? Então, não pelos juízes, mas sim pela prática do dia a dia das pessoas. E o que eu percebi é que os juízes dizem o seguinte: a empresa deveria ter percebido isto porque impunha jornadas excessivas, não dava horários de descanso. A questão da desconexão, por exemplo, o pessoal que trabalha muito ligado, e aí volta ao home office, a pessoa que trabalha na tela, a conexão na tela é um assunto que recentemente, os estudos recentes estão mostrando isso, que a necessidade de desconexão e um sono adequado para restabelecimento da sua saúde mental. Então, eu não estou dizendo que ter tela é burnout, não, mas o acúmulo de tela é algo que pode fazer com que você fique ali naquele ambiente fechado, com uma série de coisas, com uma ansiedade. Olha aqui, se permitir, vou até alongar essa resposta. Por favor. Olha que interessante. Existe hoje uma oferta muito grande de softwares, uma oferta muito grande de BIs, e agora com a inteligência artificial isso está exponencial. Aí todos nós, seja qual for a geração, né? O meu neto tem 14 anos, acabou de comprar um game novo, um videogame novo, e ele não sabe mexer no controle, nos programas. Então, seja qual for a geração,
seja do videogame do meu neto ao BI de um CEO, nós todos temos a sensação de que não vamos conseguir aprender a mexer em tudo aquilo. Isso cria o quê? Ansiedade. Sim. E aí eu quero, às vezes eu nem preciso, mas eu quero entender tudo aquilo, eu quero. Então eu venho de um lado numa dinâmica de querer entender todos aqueles softwares, aquelas planilhas, aquelas ferramentas digitais que estão no meu computador. Por outro lado, eu gero uma extrema frustração porque eu não consigo entender tudo aquilo. E nem vai, né? Nem vou, ninguém vai. Né? E aí tem uma ansiedade por trás disso. E aí a pessoa começa a se achar incompetente, começa a entender que está envelhecendo, pensa numa exclusão digital de uma pessoa idosa, né? E aí isso vai caminhando para uma deterioração da saúde mental e do seu equilíbrio pessoal. Mas aí também tem o fator pessoal, tem uma predisposição desse empregado que ou não assumiu um cargo para o qual ele não estava preparado, ou uma liderança que ele não queria. Ou tem também a questão pessoal, né? Ela já tem um histórico de algum tipo de doença mental e acaba sendo propício para o desenvolvimento dessa síndrome. Vamos dividir em duas resposta. Perguntas, duas respostas à pergunta. Vou começar pelo fim. Quando você fala, olha, a pessoa já tem uma tendência, tem outra questão familiar, tem lá um filho problemático, tem uns pais idosos problemáticos, histórico de depressão. O que os acórdãos têm dito? Que a empresa deveria ter conhecimento disso e cuidar disso. Né? Olha que interessante. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo, eu vou até tomar a liberdade de dar o nome dele aqui, porque ele é muito competente e me deu uma ideia genial, que é o Denis Cuenca. O Denis, ele tem ele é diretor de uma grande empresa e ele trabalha na área de compliance, etc. O Denis estava me falando, olha, uma coisa que eu detectei é que os canais de denúncia acabam recebendo tudo, né? Desde da quebra do ar-condicionado até uma tirania de um superior hierárquico, até um assédio sexual. Mas vem tudo no mesmo bolo e quem atende o canal, o comitê de pessoas ou as pessoas que atendem o canal, não podem ter experiência em tudo. Então ele sugeriu, falou, olha, para essas questões de assédio sexual, para essas questões de burnout, etc., eu criei canais de acolhimento na empresa. Então você não vai na ouvidoria nem no canal de denúncia, você vai num canal de acolhimento. E ele falou, olha, a curva diminuiu uma barbaridade, porque aí eu tenho lá pessoas especializadas que atendem no canal de acolhimento, conseguem ter um histórico desse funcionário, conseguem entender o que ele está passando. Eu não vou dar psicoterapia para essas pessoas, mas eu vou entender qual é o problema do cara. Ele deu um exemplo interessantíssimo da menopausa, né? As mulheres em menopausa, os homens não estão preparados para entender aquele momento da mulher. Então, ele falou, tem que treinar os homens. E tudo isso, você vai baixando a pressão, né, do ambiente corporativo. Porque quando a pessoa se sente acolhida, ela não tende a não ter um desvio de doença mental. Agora, o caso, como você, indo para a primeira pergunta, né, ele já tem uma doença antecedente, já tem uma situação, bom, aí eu tenho que entender qual é o diagnóstico. Os diagnósticos podem ser físicos, né, ou químicos, dizem os psiquiatras. Verdade. Então, algum desequilíbrio ali, desequilíbrio químico, pode ser. Aí ele precisa ser atendido por um profissional da área de saúde. E aí vem uma crítica aqui que eu já me antecipo, né? Que são os planos de segurança e medicina do trabalho das empresas. A medicina ocupacional no Brasil é muito ruim. Né? Não que as empresas sejam ruins, por favor. Claro. Mas o empresário, ele não vê naquilo um ganho, ele vê uma despesa, infelizmente. Ele vê uma exigência legal que ele precisa protocolarmente cumprir. E aí o que acontece? Esse empresário contrata a empresa pelo departamento de compras, a empresa mais barata. Né? E aí há uma precarização. Claro. Eu pago por um exame médico e admissional R$18. Que profissional é esse? Como é que isso é feito? Eu não estou tirando mérito de nenhuma empresa, nada disso. Mas hoje, você tem com inteligência artificial, você podia fazer questionários, podia fazer análise facial, podia fazer uma série de verificações em RH
para entender um pouco esse histórico Claro. do paciente. E aí, nos exames periódicos é o mesmo, né? Eu brinco, eu falo, é uma brincadeira, parece exame de piscina, né? Vai lá e aí, vira, tá bem? Tá. Você tá bem? Tá, aprovado. Exatamente. Então, eu não tenho no histórico, na ficha clínica desse paciente, nada. Não tem uma informação. Então, eu não consigo pegar esse Essa dado, predisposição. essa predisposição ou essa situação antecedente. E quais são, vamos para situar, embora o senhor seja da área jurídica, nós aqui também, mas os sintomas, né, que mais comumente aparecem para auxiliar no diagnóstico? Cansaço, o burnout é perder o fogo. Né? Literalmente. Literalmente perder o fogo. A pessoa se anula. Ela vai para o ostracismo. E o cansaço mental, crônico, físico, o desinteresse pelas coisas e até pelas relações é o primeiro dado que o empresário, o líder tem que verificar. Insônia é outro. O sono está muito relacionado ao burnout, pelo que eu estou passando aqui para vocês, o que eu ouvi, eu entrevistei vários psiquiatras, né? e o que eu ouvi deles, né? Que a relação com o sono é muito importante. E numa cidade como São Paulo, por exemplo, que as pessoas para trabalharem e morarem levam no trânsito em torno de 1 ou 2 horas, né, para dizer o mínimo. Né? O pessoal que mora na periferia pega trem, pega ônibus, leva 2 horas para chegar no seu escritório, na sua empresa, tem um desgaste muito grande. Claro. E aí cochila no trem, cochila no ônibus, e tem pequenos sonos, né? Não numa linha de sono reconfortante. Isso é uma coisa assim, importante. A dificuldade de concentração é outra. Né? As pessoas não conseguem se concentrar num assunto. Então você vai somando essas questões, né? Vai vendo, a pessoa vai ficando negativa, cansada, uma fadiga excessiva, não consegue se concentrar, cochila na reunião. E que muitas vezes se confunde com desídia, né? E se confunde com desídia. Aí você vai percebendo um burnout. A pessoa vai se apagando, né? Então é muito comum esse tipo de diagnóstico. E nós partimos de uma fase, né, em que, como foi dito no começo, os processos com pedidos de dano moral aumentaram substancialmente e há sempre aquele comportamento reativo, principalmente do pequeno empresário, do empregador que tem um grupo pequeno de empregados, né? Ele acaba entendendo como desídia, no primeiro momento, esse comportamento, mas, ao mesmo tempo, ele mais pensa em prevenir um conflito, né? E tentar, dentro desse cenário de uma assistência de medicina e saúde ocupacional precária, ele mais se defende de um possível litígio do que propriamente tentar tratar ou ajudar aquele empregado. É a palavra do Denis, não tem acolhimento. Não tem acolhimento. Não tem acolhimento. Né? E aí o pequeno empresário também tem ferramentas para poder lidar com isso. Né? Acho até, em tese, mais fácil, porque ele convive está mais perto, né? Está mais perto das pessoas, convive, tem um ambiente mais colaborativo, né? Do que uma unidade fracionada em linha de produção, em que as coisas são mais mecânicas. Exato. Então, o pequeno e médio empresário, ele tem essa vantagem, né? O que é difícil é o diagnóstico disso. Exato. E aí já entramos um pouco mais na área processual. Sim. A primeira grande discussão é quem faz esse diagnóstico. Então, você tem o autodiagnóstico, que é o do Google. Né? Uhum. O cara vai lá, lê no Google. o Dr. Google diz para ele, se você tiver isso aqui, você está com burnout. E aí é pior, porque ele bota um rótulo na testa e fala, estou com burnout. Até tem a expressão, eu sou burnoutado, né? Sou burnoutado. Aí o que acontece? Olha que interessante. Dentro daquele contexto que nós acabamos de explicar, desse ciclo vicioso da pessoa se isolar, ficar de baixo astral, não sei o quê. Quando ele se rotula, os colegas aí que se afastam ainda mais. Então, isso autoalimenta a doença. E ele tem um autodiagnóstico. Bom, aí começam os afastamentos. Porque alguém vai afastá-lo. Quem? Teoricamente, deveria ser um médico psiquiatra.
Quando você pensa que 97% da população brasileira tem uma renda inferior a R$ 3.000, o acesso a um bom psiquiatra é coisa para poucos. Claro. Então, na maioria das vezes, o atestado vem de psicólogos. Psicólogos não é médico, da UPS, psicólogos da escola, da filha da pessoa. Então, esse cara não é médico. Aí o psicólogo pode dar atestados de afastamentos do trabalho? Segundo o CRM, o Conselho Regional de Medicina, não. Quem tem que dar o atestado é o médico. Mas o Conselho Regional de Psicologia diz que sim. Tá. Então, aí as empresas já têm um primeiro embate. Então, chega o atestado do psicólogo, afasta. Há um receio de você não afastar e da doença aumentar. Escalar, né? Escalar. Então, o que o empresário faz? Pô, chegou o atestado do psicólogo, burnout, peraí, vamos, calma aí, deixa ela descansar, deixa ela se afastar, a pessoa se afastar. Então, essa é uma primeira discussão. Segunda discussão é, com base em que esse atestado foi dado? Quantas entrevistas, Porque nessa precariedade econômica que o Brasil vive, a pessoa vai num UPS da vida, vai na escola dos filhos e a psicóloga entrevista uma vez. Né? E às vezes confunde os diagnósticos. Às vezes aquela pessoa tem uma depressão intensa que se confunde com burnout. Por quê? Porque não tem uma avaliação sistêmica correta. Os psiquiatras dizem que, no mínimo, sendo raso e correndo riscos, 5 sessões seriam poucas para fazer um diagnóstico de burnout. O ideal seriam mais de 15 sessões. E lembrando que a síndrome ela tem sintomas que não são únicos, né? Tem até Que podem oscilar. tem sintomas até de dor física Sim, que pode sim. confundir o diagnóstico, né? Sim. Então, Difícil. mas aí voltando, vai para a perícia, na perícia judicial. Aí, existindo um processo judicial, o Isso. juiz vai nomear um perito, porque ele não é médico. Claro. Aí eu estava conversando com os juízes do trabalho. Dizem eles, que o número de psiquiatras que se habilitam a fazer perícia judicial como peritos do juízo, Quase nenhum. quase nenhum. Nossa colega, outro dia, Taube Goldenberg, estava me falando que ela fez essa pesquisa e parece que a Justiça do Trabalho tem de 2 a 4 só peritos judiciais, médicos, psiquiatras. Por quê? Porque não é uma atividade econômica que interesse, para começar a conversa. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Segundo, os psiquiatras nunca se interessaram muito por perícias judiciais, eu acho. Né? Os engenheiros e os médicos do trabalho de segurança e medicina se interessam mais. Que é um generalista, o médico do trabalho. O médico do trabalho costuma ser um generalista. Então, as perícias caem nos generalistas. Ele pode dar o diagnóstico Pode. generalista, não precisa ser Segundo psiquiatra. o CRM, não precisa da especialidade para dar atestados e diagnósticos. Então, tem poucos médicos do trabalho, poucos psiquiatras, as perícias vão indo. Aí o juiz nomeia um psicólogo. Né? Outro dia nós estávamos... Mas eu nunca vi nomeando psicólogo. Tem acontecido ainda acontece. isso? E aí as partes fazem impugnação. Claro. Né? E outro dia o nosso querido colega, o Dr. Rousset, que estava conosco numa palestra, ele falou assim, com todo respeito, ele falou, eu prefiro um psicólogo do que um leigo no assunto. Do que o médico de do saúde trabalho, mental. né? Do que um leigo de saúde mental. Não é melhor um psicólogo? Não é menos ruim? Uhum. Mas a tendência da jurisprudência é só aceitar os médicos ou engenheiros, porque é como a lei determina. Então, você já entra nesse debate. Indo para a perícia. O perito, como eu disse antes, deveria ter de 5 a 15 consultas. Não vai fazer. Não dá. Esquece. Não vai. Inviável. É inviável na justiça do trabalho. A perícia não dura 1 hora, né? Não dura 1 hora. E às vezes por vídeo. É. Hoje os peritos fazem muitas entrevistas por vídeo. Então, para quem é processualista, e aqui eu fico à vontade de usar essas expressões, porque nós estamos na casa do advogado, né? Então, veja, o depoimento pessoal, em regra, ele não faz prova para o reclamante. Correto? Claro. Eu só busco o depoimento pessoal para ter a confissão, Sim. mas ele não faz prova a favor do reclamante. Aí a pessoa reclamante entra com a ação e diz que está com burnout. O juiz nomeia um perito. O perito entrevista ela por vídeo. O que ela vai fazer? Ela vai relatar aquilo que está na inicial. Uhum. O perito pega o relato, põe na anamnese.
Aí coloca na descrição do laudo e diz, olha, a paciente me disse isso, e pelo que a paciente me disse, eu atesto que ela está com burnout. Aí o depoimento dela vira prova técnica judiciária. Dentro do laudo, né? Dentro do laudo. Um depoimento via laudo. Via laudo, pior, Depoimento né? pessoal via laudo virou prova. vestido de laudo pericial. De laudo pericial. É. É incrível isso. É. Então, aprofundando, eu tenho um trabalho de uma psicóloga que ela fez, tá até no site do Migalhas, um trabalho interessante, que ela mostra uns testes que podem ser feitos e que são reconhecidos no mundo inteiro. Aquelas escalas de Exato. Likert. Isso. E que tiram, Slender. excluem o diagnóstico. Hum. Eles não criam o diagnóstico, mas excluem o diagnóstico por perguntas alternativas que a pessoa acaba caindo ali na contradição. E aí ela fala, olha, as pessoas nem fazem esse teste. Quer dizer, o perito judicial, no mínimo, e as partes deveriam fazer quesitos exigindo a elaboração do teste. E as pessoas não fazem esses testes. Então aí, talvez daí venha esses 8% de improcedência da primeira pergunta que vocês me fizeram. Uhum. Porque Ou- o juiz Ou recebe dos 92% de procedência. procedência. Né? E aí as pessoas vêm e vão para... Tem duas consequências terríveis, né? Eu estava olhando aqui. Você usou a expressão da síndrome do burnout, ou síndrome de esgotamento profissional. Tem o ritmo do trabalho penoso, né? E tem no CID outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho. Então, no afastamento previdenciário, as pessoas usam esses 3 CIDs, vou repetir, síndrome de esgotamento profissional ou síndrome de burnout, que é o Z73, ritmo de trabalho penoso, 56.3, e outras dificuldades mentais relacionadas ao trabalho, 56.6. E aí dá o afastamento. Vai na Previdência para pegar o auxílio-doença, aí vamos entender se isso foi decorrente do trabalho ou não. Se é um auxílio-doença ou um auxílio-doença acidentário. 31 ou 91, que são os códigos, né, Né? de benefício. Então vejam, as implicações vão aumentando. E se eu tenho um acidente de trabalho, a pessoa tem estabilidade no seu retorno. O empregador continua recolhendo fundo de garantia, por exemplo. Por exemplo, Sim. tem a questão do seguro de acidente de trabalho, aumenta o FAT, o SAT Sim. dele lá. Então, porque a sinistralidade dele vai aumentando, o plano de saúde vai Aumenta entender que muito a aumenta. sinistralidade do plano de saúde Aumenta também. a sinistralidade do plano de saúde. Então, todas essas consequências Um efeito em cascata. vêm num efeito cascata. E aí ele volta ao INSS na revisão e o médico dá alta. E o psicólogo dele diz que ele não está bom ainda. Ele vai para aquele chamado limbo previdenciário. Uhum. Porque nenhum nem outro. Aí entra com a ação. E isso Mais uma ação previdenciária. são bilhões que estão parados lá na justiça discutindo um tema que seria muito mais barato à sociedade tomar conta dele, do como a doutora trabalhador. Luciana falou. Mas e o INSS tem resistido um pouco também, né? Porque aí acontece o limbo justamente porque existe uma resistência do INSS. Não tem caixa. E por uma questão financeira acaba não acatando ou o laudo do psicólogo ou do médico generalista por conta da ausência Sim. de um diagnóstico seguro daquela doença, né? E aí é um problema isso do limbo também, né? Porque quem paga essa conta, né? Quem fica no prejuízo no final é a ponta ali que é o trabalhador, né? E quais são os pedidos? Então, Sim. às vezes o cara entra com a ação pedindo indenização por dano moral, porque entende que houve um nexo de causalidade Sim. com a empresa. Eu vi acórdãos que dizem que ainda que ele tenha uma doença de depressão pré-existente, ela se estimulou, Com causa, aumentou né? com causa. E aí condenam a empresa na indenização por dano moral. Que é um pouco menor pelo fato Pelo fato de ter uma concausa, mas a empresa deveria ter percebido. Assim está no acórdão, tem esses acordos. Você tem a questão do tratamento da doença. Uhum. Extensão do plano de saúde, mesmo com o cara sendo desligado. Dos danos materiais. Danos aí. materiais, remédios, compromissos com a Perda da capacidade também, Esse eu não parcial, encontrei. temporária. perda de capacidade laborativa, eu não encontrei ainda nenhuma decisão.
Mas tem aquela súmula 378 que fala da estabilidade provisória, né? Por doença crônica. Ou se o diagnóstico vem até após o término do Até contrato. após o término do contrato, que é o que diz a súmula. Que tem a causa. Então, alguns juízes ainda contratual. estão aplicando a 378 quando a ação é proposta depois do desligamento. Exato. Então, isso vai criando um montante enorme, e num ônus de prova técnica, que volta para a história da perícia que nós conversamos. Que coisa. Realmente é um cenário bem preocupante, até porque também acho que o ambiente de trabalho ele precisa da mão de obra, né? Isso causa também um impacto na produtividade, né? Causa um impacto no resultado que se espera ali daquela relação Não, de e emprego, essa né? é uma questão pública, como você disse na primeira pergunta, né? A gente está aqui dentro dessa situação que é mundial. As doenças mentais foram consequência aí de uma situação mundial, que chama a nossa atenção. E ainda bem que nós estamos olhando para ela. Mas, sem dúvida, eu acho aqui as empresas, né? E os médicos também, essa indústria de atestados, essa questão de na dúvida eu dou atestado, etc. Eu também me ponho na posição de um médico, né? O sujeito chega lá, faz um relato de uma situação penosa. O médico vai falar assim, poxa, eu não vou afastar, amanhã esse cara pira, né? Amanhã esse cara tem Uma situação síncope, complicada. né? uma síncope. Então, médico, Um peraí, suicídio, que nós sabemos que tem também, né? eu vou afastar. Aí o médico afasta um pouco e vai ver o que acontece. Mas não há um acompanhamento periódico, né? Isso vai ser um aprendizado para o futuro, né? Como é que eu saio dessa exaustão e como é que eu... Aproveitando o gancho de aprendizado para o futuro, saindo agora um pouco dos dados, já queria saber a opinião de vocês. Será que tem um lado positivo desse conhecimento que hoje a gente tem sobre burnout, na linha que, em algum momento, será que a gente passou a trabalhar demais? Será que na busca do sucesso a gente perdeu a mão? Tô falando não só do mercado jurídico, claro que é os que a gente está mais acostumado, ou que a gente está mais acostumado, mas falando do Brasil mesmo, será que a gente está, esse país que é novo, né? A gente está 40 anos de diretas já, 30 anos de plano real. Será que nesse caminho para o sucesso a gente perdeu um pouco a mão? E com esse conhecimento dá para dar um passo para trás? E queria saber a opinião de vocês. Estamos dando esse passo para trás? Estamos trabalhando um pouco menos? Olha, com medo de burnout? A carga de trabalho excessiva é um dado, sem dúvida nenhuma. Mas ela vem com a exaustão... E muitas vezes por vontade do empregado também, né? Também, vem com a exaustão emocional, com o isolamento. A gente tem pessoas... A Luciana estava me contando um caso aí de uma enfermeira que tinha 2 empregos. Então, trabalhando 12 por 36, mas não fazia as 36 de folga. Fazia 24, porque estava sempre na escala, num outro emprego. Eu acho que esse é um dado difícil de analisar. O burnout é um problema mundial, não há a menor dúvida, não é um brazuca, não é um problema brazuca. Talvez a forma como nós estamos cuidando dele possa ser brazuca, mas é um problema mundial. Agora, a precariedade econômica do Brasil, que a gente não enxerga, que é gigantesca, né? Eu repito, 97% da população brasileira ganha menos de R$3.000, e a gente acha que um operador de Uber é precário, ele ganha 3 mil e pouco, ganha mais do que 98% da população brasileira. Então, quando você não percebe isso, você tem uma certa exploração da mão de obra, né? Muito forte. E as pessoas tendem a fazer empreendedorismo, E o Brasil virou um país... jornada, né? Isso. E o Brasil virou um país de serviço. Nós estamos hoje com o índice da indústria perante o PIB igual à década de 50. O gráfico fez assim. Né? A gente teve uma industrialização, depois caiu. O Brasil é um país de serviço. Então, a pessoa entende que, se dedicando, ela vai ter um bônus melhor, ela vai ter um salário variável melhor. Às vezes tem 2 empregos. Muita gente tem 2 empregos. Às vezes tem um emprego e um bico. Né? E isso eu acho que é um pouco fruto da precarização. Agora, as outras gerações dos nossos pais, dos nossos avós, também trabalhavam muito. Eu acho que é a forma, é o contexto em que essa mão de obra é utilizada.
eu acho que a gente está com um ambiente menos acolhedor. Né? Acho que as pessoas estão mais individualistas. Né? E eu acho que tem um pouco também a ver com... Tem causas multifatoriais numa doença mental, né? Estilo de vida, às vezes, não sei se tem algum dado, Dr. Solon, com relação à questão de gênero, mas a mulher tem a dupla jornada, boa pergunta, né? Inerente à condição dela de mulher, de cuidados com os filhos, cuidado com a casa. Então, esses fatores também contribuem para o adoecimento de um modo geral, né? Sim. E muitas vezes o diagnóstico só vem quando o problema já virou uma doença grave. Exato. A prevenção é o segredo. E a gente né? não tem o autocuidado, né, da população com relação a todos esses fatores. Mas tem algum dado que mostre que... Eu vou fazer essa pesquisa. Quem são os amantes, homens e mulheres. Eu tenho os meus dados com base no teu dia a dia. No meu dia a dia assim, 80% casos... Eu tive pouquíssimos casos envolvendo sexo masculino. Maior parte... Maioria mulher. Maioria mulher. Entendi. Mas é apenas um... Nesse ambiente, assim, há uma falta de controle, né? De você entender quem está ali trabalhando mais, quem está trabalhando menos, a distribuição do trabalho. A gente tende a dar trabalho para quem resolve. Né? Claro, e aí essa pessoa não consegue falar não. Não consegue falar não. Aliás, falar não é fundamental, né? Está muito ligado a esse problema, né? Está muito ligado ao problema. Recompensas inadequadas, né? Às vezes a gente estimula muito a produtividade, com um salário baixo, uma recompensa alta, ou ao contrário. Então, é uma estrutura para o burnout. Né? Exato. Né? Essa quebra da comunidade com isolamento, conflito de valor, o que para o cara é mais importante, para o outro não. Isso tudo é uma questão a ser analisada pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa. E aí é o trabalho do RH, né? Das relações trabalhistas e sindicais. Né? Mas aí tem o outro lado. O que a empresa pode fazer? Né? Primeiro, tempo de dedicação. É o que eu falei lá do que o pessoal de RTS chama de one-on-one. Né? É o papo 1 a 1. Quer dizer, não quero aqui fazer nenhum tipo de comparação, mas no meu escritório, a minha secretária, minha não, porque não tenho mais secretária, mas a administradora lá, no RH, ela marca conversas com as pessoas da minha equipe regulares. Então, às vezes eu estou em casa, pita lá meu home office, o canal do Teams lá, eu tenho um one-on-one. Então, eu tenho na minha equipe hoje trabalhista 49 pessoas. Eu faço 49 entrevistas por mês. Por mês. Pelo menos uma com cada um. Exato. Uma ou duas. Né? São 20 dias úteis. Em regra, eu faço uma ou duas. Todo dia eu tenho alguém da minha equipe que eu sou obrigado a relatar ao RH. Eu não tenho que fazer um relato formal, mas tem que ticar lá que eu falei com a pessoa. E vai do estagiário até o sócio. Então, todos nós, sócios, nós somos 7 sócios, 7 falam com as 49 pessoas. Então, eu tendo a entender o que cada um... Por exemplo, a questão da maternidade, né? Quando as pessoas voltam ao trabalho da licença maternidade, que no meu escritório é de 6 meses, eu tenho que conversar. Como é que tá? Como é que tá o dia a dia? Tá se lidando? Como é que tá a rotina, bem? Como é que tá a tua pra rotina? dar conta da demanda. Tá com muita coisa. Então, isto é fundamental. Nós temos tempo para desenvolvimento de negócios, né? Todas as pessoas têm tempo para olhar planilhas financeiras, tem tempo para faturamento, tem que ter tempo para pessoas. Tem que ter tempo para olhar para as pessoas. Né? E eu acho que isso foi um pouco abandonado no pós-pandemia. Eu acho que, de um modo geral, né, as empresas se distanciaram do lado humano da relação de emprego. Isso. Né? E é muito comum, assim, em demandas, de um modo geral, a preocupação, até no consultivo do advogado, né, que ele tem que atender empresas de todos os tamanhos, esse olhar do conflito quando surge um problema com o trabalhador. E não tentar entender o que está por trás de um conflito. Às vezes, um diálogo, como foi colocado, ele resolve todos os problemas. Às vezes, na ponta, tem uma pessoa que não está preparada para exercer uma liderança, ela acaba tendo um comportamento para responder para os gestores com resultados
ou de produtividade, ou de aumento de vendas, ou com... Enfim, ela não consegue fazer isso na ponta e ela acaba, de fato, exercendo essa liderança de uma maneira a adoecer os trabalhadores. E o resultado que chega para o empreendedor, para o dono da empresa, para o dono do negócio, é um resultado financeiro, Isso aí. métricas de absenteísmo ou de habitualidade, e não necessariamente dessa questão. Muitas vezes chega, por exemplo, olha, a pessoa acabou de voltar da maternidade, ela só não para, ela não está vindo trabalhar. Ela não para de dar testado, ou durante a própria gestação, ela não para de dar testado. Sim, mas ou não tem com quem deixar o filho, ou a pessoa tem um familiar doente e o cuidado muitas vezes recai contra a mulher, não tem com quem deixar aquele familiar, às vezes apresenta um atestado de acompanhamento de um pai, de uma mãe, e a rigor, pela lei, não deveria aceitar. E às vezes o advogado também tem que parar e falar, vamos olhar isso aí, né? Isso. Vamos olhar isso aí. Será que se coloca na situação do trabalhador, né? Imagina uma pessoa que cuida da mãe, cuida de filho, não tem. Será que ela não precisa de um pouco de compreensão? Um realinhamento das tarefas. Um realinhamento das tarefas? Não, e de compreensão também com aquele momento, porque pode ser um momento. Pode Isso ser você pega no one-on-one. No one-on-one. Você está ali conversando com a pessoa, você vai pegando esses detalhes. E fazer realinhamento de tarefa é muito importante. Imagine, por hipótese, não é o nosso caso, mas por hipótese, que você tenha lá um ótimo, falando da nossa área trabalhista, um ótimo audiencista, um cara que faz audiência muito bem e tal. Aí você está lá conversando com ele e fala, não, eu fiz 11 audiências ontem, fiz 15 audiências. Pô, esse cara vai pirar um momento. Exato. Né? Isso vai aí virar você um burnout pro chefe, ali, né? Pô, por que você pôs o cara para fazer 15 audiências por dia? Pô, porque ele é bom. Não tira ele não, que eu preciso dele. Então, é esse realinhamento que precisa ser feito. É natural, né? Você tem um contencioso de massa lá, um contencioso de consumidor. Pô, quantos processos aquele advogado tem? Tem que ter um limite. Claro. Lá, não sei o número, eu tô aqui chutando, mas sei lá, 100, 130, 140, deve ter um limite. Você vai olhar, o cara tem 250. Você tem que chamar o chefe e falar, ó, diminui aí, o cara não pode ter esse número de processos. Pô, o que você quer que eu faça? Bom, então vamos reavaliar a nossa produtividade, a dimensão da equipe. E essa organização das rotinas, de processo e tempo de trabalho é fundamental. É um aprendizado que o empresário vai ter que fazer para Exatamente. evitar o adoecimento dos trabalhadores. Não e tem tem jeito. outro, ó, iluminação. Olha. Né? Isso interfere também? Interfere, aquela iluminação escura, né? Iluminação. Que dá vontade de tudo menos de trabalhar. De trabalhar, tempo de tela. Refrigeração do ambiente, tudo isso interfere no burnout, né? A pessoa está em um ambiente agradável para trabalhar. Né? Situação adequada. Situação adequada. Uma estação adequada. Uma estação, ele está ali numa condição de trabalho, com mesa, mobiliário, as coisas tudo em ordem, né? Então, mesmo que existam fatores externos que não têm ligação com o ambiente de trabalho ou com a atividade profissional, como, por exemplo, esse esgotamento, porque o esgotamento profissional, ele vem atrelado a questões pessoais. Então, mesmo que haja um cenário pessoal, assim, de rotinas de vida que possam também ser desencadear, o empregador tem que cuidar desse aspecto, porque pode dar uma concausa. Porque pode dar a concausa no nexo. O que eu tenho visto? Eu trabalho muito com grupos de recursos humanos. Eu tenho uma advocacia trabalhista mais voltada a RH. Tá. O que eu tenho visto? Né? Programas de saúde emocional. Então, eles desenvolvem atendimento como esses do canal de acolhimento, psicólogos, vão acompanhando. Mas um fator que eu vejo que no nosso escritório a gente tem, que é fundamental, são grupos de afinidade. Então, você cria um sentimento de comunidade. Então, um cliente nosso, por exemplo, uma grande área do varejo, ele criou um grupo de afinidade lá de mães e pais de crianças PCDs, pessoas com deficiência. Essas pessoas se ajudam e começam, olha, esse remédio, procura aqui, olha, você está comprando não sei o quê, compra ali. Não, já passei por isso, calma, isso aí acontece. É fruto de um tratamento X, você vai indo devagar. Troca de experiências. Troca de experiência. Isso abaixa demais a pressão, a responsabilidade. Nós temos no nosso escritório lá um grupo de afinidades de pais idosos. Né?
Meus pais, infelizmente, faleceram, eu participava desse grupo e eu estou lá até hoje. E é muito comum alguém mais jovem entrar no grupo e falar, ó, tô com meu pai, teve um AVC, não sei o quê, tô com esse problema. Aí a gente conversa, olha, você adaptou a casa, tirou o tapete, ele vai cair, tem que tirar os tapetes da casa. Coisas bobas que a experiência que eu tive com os meus pais me ensinou. E eu repasso isso para os mais jovens, né, que estão enfrentando agora este problema. E é importante, é muito interessante você ver a tranquilidade que você vê no rosto da pessoa quando você explica algo e ele entende e fala, pô, faz sentido o que você está falando. Esse acolhimento ele é muito legal também, porque a gente não falou uma coisa que, não por pesquisa, mas por opinião, tenho certeza que deve existir. Tem muita gente que nunca vai admitir que está em burnout. Sim. Muita gente. Sim. Então a pessoa não vai ter o burnout, mas vai estourar em outra ponta. Vai estourar na vida conjugal, na vida social. Ah, que ótimo, a pessoa não tem crise de burnout. Mas ela não vai no encontro com os amigos faz 10 anos. É isso. É que talvez ela tenha... talvez mas ela divorciou 3 vezes, ela não consegue isso. manter. Então, assim, tem que ter esse acolhimento, não só para evitar esse burnout formal que a gente está falando, mas que toda o círculo emocional e social da pessoa funcione adequadamente. Esse acolhimento de RH é muito importante, não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho um psiquiatra que eu entrevistei, você agora me fez lembrar a fala dele. Ele falou assim, o bom diagnóstico de burnout é quando o paciente fica surpreso quando você fala que ele tem burnout. Não tenho dúvida. Sim. Né? E aí não é uma negação. Uhum. Ele fica surpreso. Não, você está brincando. Isso que você tem é burnout. Não, mas espera aí. Ele fala, esse cara tem mais chance de cura. Porque ele fica tão surpreso que ele se assusta. E ele vai promover não quer uma ter. mudança. Ele não quer ter. Ele vai promover mudar. Alguma mudança. O queixoso, ele diz, a vítima queixosa tem um espectro muito maior, ele fala. Uhum. Essa é a opinião de um psiquiatra. Estou aqui colocando porque eu só talvez falo. Mas assim, de intuição, eu acho que ela é muito, ela é muito plausível. Ela é muito plausível. Porque a hora que a pessoa se surpreende, nós conhecemos, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que você fala, essa pessoa está em burnout. Essa pessoa se acostumou a viver num nível e você entende que não é necessário, mas ela acha que é assim que tem que viver. Ela acha que é assim que tem que viver e ela está abrindo mão de tudo num ciclo de ansiedade e você quer estender a mão e a pessoa não quer dar. Às vezes também a questão social das empresas, o propósito, né? Você trabalhar com comunidades, etc., você entende um pouco melhor a questão humana. Questão humana. Então, muitas empresas criam grupos de afinidade para atender demandas sociais na comunidade, no entorno das fábricas. Isso também ajuda muito. Pequenas pausas no ambiente de trabalho, em que você faz lá um happy hour, que você faz um lanche, o dia do sorvete, o dia áreas de descompressão. Áreas de descompressão. Né? Tudo isso faz uma diferença, que a pessoa começa a enxergar o ambiente de trabalho de uma forma menos agressiva. Né? Tem uma história do Dia da Criança, não sei se vocês já ouviram falar desse projeto. É muito interessante isso. Quando você sai de casa com filhos pequenos, seu filho chora, porque ele acha que você está indo para um lugar muito ruim, porque tira a convivência dele. Uhum. Então, os pais falam, eu vou ao trabalho, eu preciso trabalhar. Aquela correlação do trabalho como algo... necessário, obrigatório, um sacrifício. Né? Então, a criança de 2, 3 anos, ela entende que você está indo para o pior lugar do mundo. Quando você cria na indústria, no serviço, a empresa, o dia da criança, né, que os colaboradores podem trazer as suas crianças para passar o dia ali, e você cria atividades, aquelas crianças começam a entender que aquele lugar é legal. É legal. E aí querem ir com você para aquele lugar. Porque, pô, quando eu vou lá, é legal. Eu não sabia disso. Que legal. E isso tira o peso da mãe que sai de casa com o filho chorando. Então, todas essas coisas... Esse é o verdadeiro RH, entendeu? Que vai mesmo, entendendo isso e vai cuidando da sua comunidade. Que legal. Eu acho que nós estamos voltando para evitar que essa situação de saúde pública atinja níveis mais alarmantes ou que onere demasiadamente as empresas, porque muitas vezes precisa mexer no bolso para que a rota seja alterada, seja mudada. Nós temos que voltar para o lado humano
das relações trabalhistas. Acho que esse é o ponto, né? E realmente resolver isso no voltar- judiciário vai ser o pior lugar do mundo. pra vai ser o resolver pior isso, lugar para resolver. né? Exatamente. Não que o juiz está errado, mas não é o lugar Sim, certo. não é adequado. Não é o lugar pra não dá pra resolver esperar. isso. Não dá pra esperar que o juiz também possa E dar uma talvez solução e dedicada sempre. E talvez com o passar do tempo, essa questão do diagnóstico, quem pode dar o diagnóstico e o diagnóstico mais seguro também vá se Sim, eu imagino alinhando que sim. de modo a Os causar, testes. a criar um pouco mais de segurança também para Dá. outra ponta, né? Acho que é isso. Muito satisfeita com... Você está satisfeita com o nosso Bem bate-papo? satisfeita. Foi que nem testemunha agora. Silêncio, eu estou satisfeito. Não vou fazer mais perguntas. Não, é que eu acho que é uma conversa necessária, né? E é importante... tem aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin? Então, precisamos falar sobre burnout, né? Eu acho que esse é um tema... Sem dúvida. É um tema imprescindível, né? E agradeço Tarefa muito. cumprida por hoje. Agradeço Muito obrigado. muito. Muito obrigado. Porque... Espero que eu tenha colaborado aí com ideias. Uma pra última vocês. nota? A última nota é acolhimento. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de atenção às pessoas, né? E em todos os sentidos, né? Inclusive na sua casa. Enfim, tem que ter acolhimento e conversar mais com as pessoas e ser mais acolhedor. Ótimo. Então, bom, ficamos por aqui. Siga nas redes para os próximos episódios. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.